Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do Blindando Mentes, do nosso curso grátis de filosofia. Hoje eu vou falar para você sobre um dos filósofos iluministas mais importantes e um filósofo que deveria ser muito discutido contemporaneamente, principalmente na situação em que nós vivemos no nosso país. Eu estou falando de quem? Tananá, Montesquieu. Montesquieu foi um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. De onde ele é? Ele é francês, certo? E olha aqui, ó, nascimento 1689, faleceu em 1755. O Montesquieu, na verdade, recebeu esse nome porque ele era Barão de Montesquieu, beleza? O nome dele não é Montesquieu, Louis Charles. Agora, uma coisa importante que você precisa saber, esse cara foi nascido em berço de ouro, ele nasceu num castelo, ele era aquele nobre que comprava o título, foi uma pessoa muito importante, teve uma educação formal muito importante, o que o permitiu dedicar-se aos estudos voltados à filosofia e à literatura. Ele acabou sendo um dos filósofos mais importantes dentro do iluminismo por causa dos livros que escreveu. Entre eles, você vai ver que eu vou citar aqui o Espírito das Leis e Cartas Persas. Foi um filósofo muito influente para a nossa literatura, e isso mesmo, para a literatura brasileira. Tanto que se você pegar uma obra do Tomás Antônio Gonzaga foi o cara que escreveu As Liras de Maria de Dirceu. Ele fazia parte lá do contexto da Inconfidência Mineira, que recebeu muita influência dos filósofos iluministas, certo? Principalmente do iluminismo francês. A prova disso é que o Montesquieu escreveu um livro chamado As Cartas Persas. Tomás Antônio Gonzaga, inspirado pela leitura das cartas persas, escreveu uma espécie de versão tupiniquim das cartas persas, que ele chamou de Cartas Chilenas, que era uma obra para criticar os desmandos do governo da época aqui no Brasil. Uma coisa muito interessante, cara. Vamos lá então. Quando nós falamos de uma forma de afiliação filosófica, né, corrente filosófica, vamos definir o Montesquieu como um iluminista e um defensor do liberalismo político. Tá? Obras principais: Cartas Persas e O Espírito das Leis. Das duas, eu vou citar para você que a principal é essa aqui, O Espírito das Leis. Saca essa frase do Montesquieu. As leis, no seu sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E nesse sentido, todos os seres têm suas leis. Ele acreditava que existia uma essência, né, como se fosse o espírito das leis. E ele queria discutir esse espírito das leis. Tem mais uma frase muito impactante do Montesquieu, importantíssimo para você acompanhar aqui comigo. Todo homem que tem poder, olha só, todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. E aqui ele vai começar a estabelecer os mecanismos de autorregulação do próprio poder. Vai propor uma autorregulação do poder, porque, segundo ele, é natural que o homem que tem o poder seja tentado, né, a abusar desse poder que ele tem. Vamos discutir um pouquinho sobre a concepção do Montesquieu a respeito dos tipos de leis, tá? Ele acreditava que havia dois tipos de lei. O primeiro tipo de lei, a lei de Deus, tá? As leis de Deus. Para ele, as leis de Deus eram perfeitas e indiscutíveis. E as leis de Deus regeriam as relações naturais, certo? São leis eternas, imutáveis e indiscutíveis, na concepção de Montesquieu. O que ele pretende discutir são as leis que ele chama de leis positivas, ou seja, uma lei que foi positivada. As leis positivas, você pode anotar no seu material aí, como sinônimo de leis do homem. São as leis criadas pelos seres humanos. Ora, o que a gente tem que pensar nesse aspecto? Os seres humanos são seres falíveis, suas ações são ações discutíveis, são imperfeitas. Na concepção que coloca de um lado o homem, de outro lado Deus, Deus perfeito, leis perfeitas.
Homem falível, discutível, leis falíveis e discutíveis. E por isso que as leis dos homens seriam positivadas, discutidas, rearranjadas e reformuladas ao longo do tempo, derivando de acordo com a necessidade do local em que moram, do clima, da vegetação, do contexto, né, em que os homens estão ali. Então veja, os homens deveriam buscar expressar as leis dos homens, deveriam buscar expressar as necessidades dos povos, relacionando-se às formas de governo, clima, condições geográficas, etc. Ou seja, o espírito das leis humanas deveria ser tal que fosse possível notar quais são as necessidades dos homens naquele contexto, certo? Olha só, ele propõe no seu livro O Espírito das Leis talvez a coisa mais importante do seu pensamento filosófico, a separação entre os poderes. Então, para Montesquieu, a fim de evitar que o homem que tem o poder se transforme em um déspota. O que é um déspota? Vamos imaginar, seria algo semelhante a um tirano, o cara que governa arbitrariamente, de acordo somente com a sua cabeça, certo? Para evitar que o homem seja um déspota, é preciso compreender que o poder se divide e ele precisa se dividir. Então eu vou criar um desenho aqui para você, para ver se você consegue compreender, certo? Nós temos aqui, ó, desse lado, vou colocar várias cabecinhas aqui, corpinhos, tá? Vamos colocar essa galera aqui. Vou desenhar porque talvez fique mais fácil, algumas pessoas precisam de que a gente desenhe. Então vamos lá, desenhando. Então isso aqui, para nós, é o povo, beleza? Povo. Existe aquela frase muito famosa que é: todo poder emana do povo, beleza? Então vem para cá. A gente tem aqui o poder emanando do povo. Até vou colocar aqui, ó, poder, beleza? Todo poder emana do povo. Numa forma como na forma que nós vivemos a nossa organização política, esse poder é delegado, certo? Ele é delegado, ele é atribuído. Ele é atribuído a quem? E é isso que você precisa entender. Se nós vivêssemos numa forma, num tipo de regime em que o poder não emanasse do povo, ele já nem viria daqui. Vamos pensar numa monarquia, por exemplo. Talvez seja mais fácil pensarmos dessa maneira. Numa monarquia hereditária, ou seja, o poder passa de pai para filho, certo? Por exemplo, quando você tinha lá a coroa portuguesa, o poder passava de pai para filho. Isso é uma monarquia hereditária. Na concepção dos monarcas hereditários, principalmente nos absolutistas, o poder vinha de Deus. Ou seja, eu sou rei não porque o povo diz que eu sou rei. Eu sou rei não porque, sei lá, a natureza me fez rei. Eu sou rei porque eu recebi a condição real de Deus. Deus mandou para mim o poder de eu ser rei. E esse poder é delegável de forma hereditária. Ou seja, eu sou rei hoje, meu filho será rei amanhã porque eu delego esse poder que a mim foi dado por Deus para meu filho. Beleza? Isso seria uma monarquia hereditária. Só que a gente não vive assim. Então, agora que o poder vem do povo, ele emana do povo, ele precisa ser delegado. Só que se você delegasse o poder a apenas uma pessoa, essa pessoa agiria da mesma forma como um monarca tirano, porque ele seria tentado a abusar desse poder. Então o poder deve ser dividido, não entre três pessoas físicas, entre três formas de poder. Então, o poder vai ser delegado para três formas. Você não vai pensar aqui como três pessoas, certo? Deve haver uma separação dos poderes. Por quê? Porque se esse poder aqui, vamos pensar, poder 1, poder 2 e poder 3, antes de eu poder explicar aqui. Se o poder 1 começa a aloprar, o poder 2 e o poder 3 precisam se unir para frear o poder 1. Se o poder 2 começa a aloprar, 1 e 3 vão se unir para frear o 2. Esse é o sistema
que serve para que o poder se regule, certo? Por isso a expressão se autorregule. Ele vai regular o próprio poder observando as distintas esferas do poder. Então, na separação dos poderes proposta por Montesquieu, nós temos o poder executivo. O poder executivo serviria para declarar paz ou guerra, enviar embaixadores e estabelecer segurança. O poder legislativo é aquele que serviria para produzir, corrigir e revogar leis. E o poder judiciário é aquele que serviria para punir crimes e julgar querelas, julgar disputas, certo? E esses poderes aqui, ó, o executivo, o legislativo e o judiciário, deveriam se autorregular para que não houvesse abusos de poder. Essa é a concepção de autorregulação do Montesquieu lá do Iluminismo. Algumas pessoas hoje não conseguem entender, por exemplo, uma questão simples como essa questão de autorregulação. Vou dar um exemplo para você. Quando você vive num país, por exemplo, como o Brasil, deve haver autorregulação para que o presidente não possa fazer tudo o que ele quer, para que o poder legislativo não possa fazer tudo o que ele quer e para que o poder judiciário não possa fazer simplesmente tudo o que ele quer. Deve haver um sistema de regulação, de divisão do poder, para que o poder não fique concentrado nas mãos de apenas uma dessas formas. Beleza? Houve uma questão que caiu numa prova do Enem sobre o Montesquieu. Eu vou ler e vou resolver com você. Acompanhe aí comigo. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Muito bem, aí vem a questão. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político, em que haja, letra A, exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Não é isso. Tutela, controle, tá? Não é o exercício do controle sobre as atividades jurídicas e políticas. Letra A está errada. Letra B, consagração do poder político pela autoridade religiosa. É pior ainda. A autoridade religiosa não pode deter o poder político, porque já detém o monopólio da fé. C, concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Você não pode ter concentração de poder, você precisa de separação do poder. Letra D, estabelecimento de limites dos atores públicos e as instituições do governo. É essa a resposta. Eu preciso de limites, tá, aos atores públicos e às instituições do governo. E como eu estabeleço esses limites? Eu estabeleço esses limites por meio da separação dos poderes. Eles não podem ser ilimitados. Letra E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Errado. Se isso acontecer, você terá um déspota. Beleza? Muito bem. Respondemos a nossa questãozinha. Essa foi nossa aula sobre Montesquieu. Tá curtindo aí o nosso curso de filosofia gratuito? Então, comenta aí, deixa o like, faça sua inscrição no canal e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!